Segunda parte do ID Talks, a gente já conversou pra caramba na primeira parte, então se você tá aqui e ainda não viu a primeira parte, corre lá para ver ou vê depois aqui da segunda parte. Não tem necessariamente uma ordem, você não vai perder quase nada sobre isso, mas são muitas histórias, então recomendo você assistir os 2 vídeos. Aqui eu tô com o Daniel, o CEO da ID Lab, e a gente vai ter uma conversa mais rápida, né? A gente vai falar um pouco mais sobre a parte empreendedora, prática, mais atual, né? Então, é isso, né, Daniel? É, vamos nessa. Vamos nessa. Antes Sou todo disso, seu. antes Que disso, merda. curta, comenta aqui embaixo o que você quer ver aqui no canal, ou o que você recomenda para a gente fazer. E é isso, vamos falar agora sobre empreendedorismo, a carreira dele de líder, e vou começar perguntando o que você tem, se você tem de hobby, e se esse hobby te ajuda a ser o líder que você é aqui na parte profissional. Porra, bela pergunta. Tenho, tá? Hoje meu hobby, pode dizer que é atividade física. Eu vou mudando um pouco com o tempo, mas teve um hobby antigo meu que foi muito importante na construção até da minha mentalidade empreendedora e de não desistir, de resiliência, que foi o CrossFit, que eu pratiquei durante alguns anos, acho que 5 anos. E isso me deu muita visão de não desistir, de evoluir, de melhorar 1% todo dia. Todas aquelas regrinhas que esses coaches motivacionais ficam cagando na internet, mas nenhuma, várias delas fazem sentido. E o CrossFit foi muito importante nessa minha mentalidade eh, de, de, não, de resiliência mesmo, sabe? De acreditar e até dar certo. Depois do CrossFit, eu fui voltando, deu uma enjoada e voltei. Hoje eu posso dizer que, assim, diariamente a minha atividade física é corrida e musculação, Uhum. mas é como se fosse uma válvula de escape, assim, como se fosse uma terapia. Nada contra terapia, já fiz quando era mais novo, mas hoje não mais. Isso meio que me tira do contexto da empresa, dos problemas, e se é aquele momento que você tem para dar uma relaxada e praticando todos os dias, isso já basta para dar uma desconectada. Conseguir conectar num horário que é o horário que menos eu tenho gente enchendo o meu saco, que é na parte da noite, apesar de eu não gostar muito de treinar de noite. Mas é isso, atividade física, cara. É um hobby que me deixa sempre ligado, me dá esse relaxamento mental e colabora com a minha alta performance, entendeu? Eu recomendo todo mundo. Mas cada um tem a tua, né, brother? Tem beach tênis, squash, corrida, musculação, enfim, crossfit, dança. Cada um vai para onde achar que é. Triatlon também, que é uma parada que eu penso em brincar mais para frente. Aham. Mas é isso, eu acho que a atividade física é essencial. É essencial para todas as fases da vida, empreendedora também. É, e, assim, é meio difícil, né, sendo empreendedor. Acho que dependendo da fase que a pessoa tá, ela encarar um hobby ali, precisa reajustar muito, né, o tempo, manejar um pouco ali a situação. Então, brother, só que você tem que entender que isso vai te beneficiar. É. Não é um hobby simplesmente por um hobby. Ele é um- uma parte da minha vida que vai contribuir com que eu tenha uma performance melhor dentro do trabalho. Uhum. Então eu encaro isso como se fosse de fato uma reunião, se fosse não encaixar na sua Sim. rotina, como se fosse uma obrigação. Você sempre vai abrir mão. Então, eu não vou porque eu já tenho isso. Não vou hoje, então não vai funcionar. Então, assim, você tem que entender que aquilo de fato faz parte de todo o processo da tua construção como profissional, porque ele te ajuda, assim,
Você trabalha com mais disposição, você está mais ligado, ele contribui assim diretamente na tua performance do dia a dia profissionalmente, entendeu? Então você tem que encarar como se fosse realmente um compromisso, como se fosse uma reunião. Então tu tem que abrir mão daquele momento ali da tua agenda, não marcar porra nenhuma, porque você tem que ter esse compromisso de estar fazendo atividade física. Não é Sim. tomar cerveja com os amigos, sabe qual é? Não é uma questão de gostar ali, né, não é só mais isso, eu gosto de fazer e tal. Não, tem que fazer, É, tem que ser fazer. feito. É verdade. Adulto faz o que tem que ser feito. E durante toda a sua vida no empreendedora, e se você pudesse resetar agora a sua vida, ir lá do início, mas com a sua mentalidade que você tem hoje, toda a sua bagagem, tem alguma coisa que você começaria diferente? Com Ali eu certeza. nem coloco ali fazer diferente, mas começar de uma forma diferente ali. Tem algo, uma só. Com certeza. Eu acho que eu virei a chave muito tarde, assim, com uns 30 anos. Uhum. Eu eu queria ter começado mais cedo. A chave virou na minha cabeça muito tarde. Por isso que, provavelmente eu já estaria colhendo antes o que eu tô colhendo agora e provavelmente o que eu vou colher mais na frente. Então, assim, eu ia antecipar esse processo. Durante muito a minha vida, eu sempre gostei muito de trabalhar, sempre vesti a camisa dos lugares por onde eu passei, sempre quis ser dono, fazer parte daquilo, mas não tinha uma educação financeira adequada, gastava tudo que eu ganhava, apesar de na época ganhar muito bem. Aproveitava muito a vida no sentido de noite e farra, mulher, essas coisas, mas sempre fui muito correto com o meu trabalho. Eu nunca deixei, tipo, se fizer uma analogia com o futebol, eu era meio que um Romário, Uhum. sacou? Eu era muito bom profissional. Como, assim, um bom profissional, não tô falando da questão técnica, eu tô falando de responsabilidade. Cara, eu podia ter saído na noite anterior, mas eu ia virado pro trabalho, eu entregava tudo que eu tinha para entregar com excelência, saía tarde e tal, mas naquela época você tinha saúde para isso. Então, hoje em dia, se eu fizer isso, eu não consigo nem levantar no dia seguinte. Então, eu sempre tive essa preocupação em ser muito responsável e entregar mais de que 100%, sacou? Uhum. Então, assim, se eu pudesse mudar, voltando para tua pergunta, eu teria antecipado, teria virado a chave antes, teria aproveitado menos a vida e teria começado mais cedo para deixar para aproveitar mais no final, porque, porra, é muito, não no final, mas é, Enquanto estivesse porque vivendo é ali, melhor né? você aproveitar com muita grana no bolso, com uma construção sólida, do que você lá no início. Eu joguei muito dinheiro fora, tá ligado? Aham. Muito dinheiro fora com merda. Mas, enfim, provavelmente ficaram de lembrança. Isso eu tenho Sim, mudado. sim. Mas a educação financeira é um problema, assim, É bem comum fundamental. para todo mundo. Então, sempre que a gente faz um conteúdo aqui, ou outras pessoas, outros canais falam sobre empreendedorismo, sempre acaba caindo na parte da educação financeira, porque realmente a gente não recebe essa educação, são, sei lá, pouquíssimas pessoas, poucas condições, então realmente é um, é É. um desafio. E a gente, como empreendedor, a gente ainda tem o lado bom das coisas, porque a nossa vida é muito louca, assim. A gente consegue dar uns pumps, assim, Aham. de grana, de acordo com as nossas ações, que é diferente da pessoa que é assalariada, porque ela tem aquele ganho fixo. Uhum. E as pessoas, elas tendem a gastar tudo que elas têm mais um pouco, sacou? E isso é muito ruim, porque você não faz reserva. E quando você não faz reserva, irmão, você não constrói nada, você não bota o dinheiro para trabalhar para você. Eu fui virar essa chave também muito tarde, sacou? Então eu Uhum. fiquei muito tempo da minha vida rasgando dinheiro. Apesar de eu ser uma pessoa bem agressiva financeira, dentro do, do meu trabalho, assim, como gestor, tipo, eu vou pro all-in algumas vezes, eu Uhum. pago para ver, porque eu confio muito na equipe, confio muito no nosso trabalho. Já diversas vezes eu vou te dar um exemplo banal, assim, precisava fazer um investimento no equipamento, só que eu ainda não tinha um cliente para bancar aquele investimento, mas eu tinha certeza que aquele investimento ia trazer esse cliente. Então eu ia lá, meu irmão, pagava para ver, comprava o equipamento e lá na frente a gente entregou em função Uhum. do equipamento também e conseguiu converter em cliente, em faturamento e acabou se pagando. Tipo assim, eu ia meio que pro all-in na parada. Eu tenho muito
essa personalidade. Mas não sou tão louco que nem antigamente de gastar 2, 3 vezes o que eu ganhava para Uhum. poder ostentar uma vida que eu não podia ter, entendeu? Hoje eu sou muito mais pé no chão e todo mês eu tenho que deixar uma reserva, seja no pessoal ou no, ou no PJ, entendeu? E também separar as duas vidas. Cara, tu tem fase na tua vida, né? Tu vai evoluindo. Sim, sim. Mas aí o outro lado, se você passasse por essa mesma situação, mas tivesse algo que você não mudaria, tem alguma coisa assim que você não mudaria, mesmo passando por esse reset e vivendo tudo de novo? Algo que eu não mudaria? É. Cara, aí entrando muito no lado pessoal. Eu aproveitei muito minha vida quando eu fui solteiro, mas muito mesmo, sacou? Uhum. Isso hoje me dá uma tranquilidade de não ter aquela crise do homem dos 40 que Uhum. despiroca a cabeça e começa, parece que vira um Sim. adolescente e Quer tal, recuperar um tempo acaba se perdido, né? separando e faz um monte de merda, não sei o Uhum. quê. Eu, graças a Deus, eu sou uma pessoa muito bem resolvida nesse sentido. Apesar de eu ter, ter gastado muito dinheiro, eu aproveitei pra caramba. Então, assim, acho que deu. Então, assim, isso eu não, acho que eu não mudaria. Porque isso hoje me dá essa tranquilidade e essa maturidade de não querer fazer merda depois de velho, que é feião, né, mano? É. Aí eu tô entrando no lado pessoal, tá? Não tô entrando Aham. pro lado de É que a gente já profissional, supõe que a não. pessoa tem uma experiência ali para poder evitar esse vacilo e Aproveitei tal. muito, assim, não Aham. preciso aproveitar mais. Não tem nada que eu não, assim, Uhum. que eu não tenha feito, sabe? E, então, eu acho que isso eu não abriria a mão, respondendo a tua pergunta. Aham. Então, jovem empreendedor, Aproveite a vida. aproveite. Só não gaste, Aproveite, mas calma só não aí. gaste tudo, É, entendeu? é isso. E aqui, você tinha falado agora assim sobre a parte positiva do empreendedorismo, de ter esses picos assim que você tem a oportunidade de melhorar, Tem, de se resolver financeiramente e tem. tal. Esse ponto positivo. Mas assim, falando no pico, no sentido geral, existe alguma fórmula, algum caminho que você encontrou de se manter no equilíbrio quando você está numa parte boa da carreira, assim, você chega numa parte boa da carreira ali. Às vezes a gente pensa em fazer alguma coisa, pensa, e aí, o que que eu faço? Ou você já muda a forma de lidar com o negócio, assim, como se manter ali nessa parte o máximo possível, né? É bem. Não tem, porque ninguém é, né, brother? As pessoas estão. Então, assim, chega semana que vem tem uma pandemia. E aí? Verdade. Fode a porra toda, sabe? Então é difícil. Eu acho que você tem que aproveitar ao máximo o momento, sabe? Se tu tá tá surfando uma onda boa, irmão, Ah. estica o máximo possível. É que nem surfista eu sou. Uhum. É, e tenta absorver o máximo possível. Então, por exemplo, se você está num momento que você está ganhando muito dinheiro, é, guarda muito dinheiro, bota ele para trabalhar por você, Uhum. sacou? Cria um alicerce nesse momento para lá na frente, quando você tiver algum problema, você já está resguardado. Não sai gastando a porra toda. Investe em estrutura, investe em pessoas, investe em educação. Educação que eu digo faz curso, não você, tua equipe, seu time, sacou? Aproveita que o cenário tá legal e vai se blindando para lá na frente, caso venha acontecer algo ruim, você tá preparado, sacou? Eu acho que é muito isso. Agora, a receita para não passar perrengue é impossível, porque a gente não controla essas coisas podem acontecer da noite pro dia. Sim. Tu pode perder um cliente, é, pode entrar uma pandemia, sacou? E tenta diversificar Uhum. dentro do teu nicho. Não depende só daquele modelo de serviço. Tenta criar outros modelos de faturamento dentro do teu próprio nicho, onde você possa diversificar e não fique preso só a uma situação, Uhum. entendeu? Então, acho que é bem por aí. É, uma boa. Assim, essa ideia do específico, de você ser específico
na função dentro do nicho, é muito comum, eu lembro, assim, de muito tempo as pessoas incentivarem, né, você ser um cara super Especialista. É. super especialista e tal, é legal, interessante, mas você se você tem algum abalo naquela parte ali, você ali cai, né, então, realmente vale muito a pena. E aí nesse alto e baixo, a gente tem vários assim, uma forma de viver a vida empreendedora, mas em todas elas a gente tem um momento de recarregar energia e tal. Na parte empreendedora, você para você tem a melhor forma de recarregar a energia, que seria, sei lá, talvez uma viagem ou networking mesmo, pensando estritamente no trabalho, ou tendo um ócio criativo ali, qual que para você funciona mais, para você se sentir recarregado e voltar aqui para a agência e trabalhar 100%? Tá. Bom, você quando você é dono de alguma coisa, você nunca vai ter férias. Você por mais que você tenha estrutura, vai acontecer um problema que vão precisar te acessar e você tem que estar aberto a isso, você tem que estar com o celular ligado, não tem essa: "Vou desligar meu celular e tal, blá-blá". Talvez para dormir, eu acho que o único momento que eu boto meu celular em modo avião é para dormir, porque sono é uma coisa que eu priorizo muito. Eu preciso dormir de 7, 8 horas por dia para poder performar no dia seguinte em alta performance. Uhum. Então, não vai ter ninguém me ligando de madrugada, eu não sou médico, né, não vai acontecer. Caso exista a possibilidade de acontecer que eu esteja em algum projeto que tem alguns, eu vou deixar ligado, Sim. mas é muito raro. Eh, então assim, essa utopia que você vai relaxar 100% é impossível. Viajar eu gosto pra caramba, não tô no momento de muitas viagens por questões pessoais, que tem algumas metas, que eu acredito que esse ano, inclusive já tô até com viagem marcada no fim do ano, mas fiquei uns 2 anos aí sem férias, por escolha, Aham. porque eu tinha uma meta a cumprir e graças a Deus ela tá se concretizando, mas, é aquela parada, tu tá viajando e cara, viajar eu gosto muito de ficar com a minha família, por isso que eu faço questão de todo domingo estar em família. A família que eu digo é meu pai, minha mãe, meu filho, minha mulher. Gosto muito de estar a família toda também, os primos e tal, mas é uma coisa mais difícil. Isso me faz bem, isso me recarrega as minhas baterias. Eh, e viajar em família, sabe? Assim, os amigos também é importante. Cara, é importante você ter poucos e bons amigos. Sim. São aqueles caras que não estão com você pelo que você tem, mas pelo que você é. E hoje em dia isso é muito difícil. Prefiro ter poucos amigos de verdade do que muitos amigos que não valem porra nenhuma. E também uma parte muito importante da minha vida é a questão do futebol, que é outra segunda. A primeira que você perguntou sobre hobby, eu tenho outro hobby que eu não mencionei, que também tem a ver com essa pergunta, que é a Aham. questão do futebol. Quando eu vou para o estádio de futebol, e aí eu desligo 100%, era uma outra Uhum. terapia, mas não é uma terapia ligada à saúde, porque rola cerveja, amigo e tal, é uma desconexão, assim, Aham. total com o mundo, mas que, porra, no dia seguinte a cabeça parece que deu um reload e eu tô pronto para outra. Então, assim, basicamente isso, cara, família, amigo e Botafogo, essa cachaça aí que me faz mais sofrer do que feliz, mas Mas no final volta meu pai me recarregado. fez assim, fazer o É, quê? e aqui a gente tá falando de hobby, mas o podcast, assim, conteúdos, revistas, assim, é algo também que você inclui durante a sua vida? Muito. Algum podcast ou algum título, assim, que você acha interessante falar aqui ou que você recomenda? Cara, eu gosto muito de podcast, porque é um produto que eu consigo consumir enquanto eu tô na academia, Uhum. quando eu tô malhando, quando eu tô correndo na esteira ou na rua. Eu gosto muito do podcast da G4, Uhum. do Educação, que eles têm bastante conteúdo para empresário, para empreendedor. Eh, Gosto de algumas coisas do Primo Rico, sacou? Eh, Tem um material da galera da V4 que eu gosto muito, que aí não é da V4, é da Stage, mas também é da V4 e tal, que eu Uhum. acho bem bacana. É, Gosto.
gosto daquele do... Mas aí é mais aleatório do Igor, como é que é o nome o que é famoso? O... Como é que é? O Flow, Aham. curto. Mas hoje em dia eu vejo muita coisa voltada ao nosso segmento, essa pegada empreendedora e tal, Uhum. empresarial, é o que eu mais consumo. Gosto muito de ler, mas confesso que hoje em dia está muito difícil de ler por meu filho pequeno. Sim. E eu faço muito curso, então às vezes eu chego em casa à noite, ou eu vou ler ou eu vou fazer o curso, né? Então não dá para fazer as duas coisas, mas dentro do possível. Queria ter tempo para poder ler de manhã cedo, mas impossível. Eu acordo, me arrumo e venho logo para o trabalho, mas ainda vou adaptar a minha rotina a médio prazo para poder ter esse momento porque eu acho que o melhor momento para ler, acho que é de manhã, acordou, ler meia horinha e tal, não sei o quê. É isso, cara, assim, eu acho que é importante você estar sempre consumindo, ainda mais nos dias de hoje que as coisas mudam, assim, de um dia para o outro. Sim. Então, você não pode deixar de se desatualizar, você tem que encontrar um formato que seja, eh, que encaixe no teu dia a dia. Ah, vai ser audiolivro, vai ser podcast, vai ser livro e tal. Você tem que entender o que que funciona com você e criar aquela rotina de estar sempre Eu ia até consumindo. citar o audiolivro, cara. Eu acho a ideia boa. Eu nunca, pra falar a verdade, eu Eu nunca já tentei. fiz, já escutei um inteiro do. Achei bem legal. É, eu escutei da história da Starbucks. Aham. Foi bem interessante, achei que funcionou legal. E também é um produto que eu posso vir a consumir mais pra frente, entendeu? Mas eu não tenho essa disponibilidade de continuar lendo regularmente, que isso me incomoda hoje, pra ser muito sincero, eu queria ter tempo de ler. É. Eu gosto muito de ler. E dentro desse hábito de podcast, de revistas, de livros, tem algum conceito ou alguma ideia relacionada ao nosso segmento aqui que você encontrou, descobriu, que você achou interessante, que você falou, pô, que legal ter descoberto essa ideia, será que vale a pena? Então, o que eu acho legal, assim, tem muitas coisas que validam o que eu penso de maneira, eh, sim, são opiniões minhas e que eu vejo algo num podcast e valida, porra, aquilo que eu estava pensando faz sentido. Sim. Tem coisas que melhoram o meu pensamento, tipo, eu estava pensando algo e eu consumo um conteúdo mais completo e ele vai aprimorar aquele meu Uhum. pensamento, aquela estratégia e tal. E é muito legal que vai te dando cada vez mais repertório para você poder criar e desenvolver estratégias e ideias no seu dia a dia, sacou? Então, às vezes, a história fazendo um gancho com a Starbucks, às vezes a história da Starbucks que lá atrás teve Uhum. alguma coisa que eu possa usar hoje em dia, adaptado para Sim. o mundo atual, mas que se eu não tivesse escutado esse audiolivro, eu não teria aquele conhecimento. Aham. Então, me ajuda muito, sabe? Ou para validar coisas que eu acredito, que é importante, para Uhum. não achar que eu sou um lunático, eu estou pensando Uhum. sozinho. Apesar das ideias mais geniais do mundo, geralmente é uma pessoa com aquela convicção sozinho, todo mundo acha que ele é louco. Sim. Ou para poder melhorar aquela convicção que eu tinha e aprimorar e abrir mais ainda a minha cabeça naquele sentido. Agora, um exemplo assim, concreto, assim, de bate-pronto, não me lembro. Eu lembro que é um processo diário, assim, É. quase diariamente eu vou tendo essas validações Você vai ali. juntando Ou as então até falando, lacunas. não é um caminho legal. Aham. Eu estava achando que era, mas não era, sacou? Sim, sim. Entendeu? Por exemplo, agora eu lembrei de uma. A gente tinha uma dificuldade muito grande quando a gente faz campanha online, da gente em loja física, da gente conseguir mapear o que está funcionando, o que não está funcionando. E aí, num desses podcasts e tal, eu vi que tem a possibilidade de você, óbvio, tu tem que ter um CRM, Uhum. você pegar a lista de quem comprou na tua loja no último mês, fazer um cross com a campanha que tu está rodando dentro do Facebook e ver quais aquelas pessoas, obviamente, se elas tiverem conta no Facebook, foram impactadas pelas campanhas. Então você Uhum. consegue supor que
de alguma maneira, ela viu a campanha no Facebook e criou algum estímulo nela para poder fazer aquela compra. Então, assim, eu já tenho ali um dado onde eu posso, de repente, entrar em contato e perguntar: você comprou com a gente através Aham. da campanha do Facebook? Então, eu consigo já mapear melhor, porque às vezes você está botando um monte de gente para dentro da loja e não consegue mensurar isso, sacou? E o teu trabalho está Sim. sendo, não tá recebendo o valor que de fato ele precisava receber. E aí você trata esse trabalho de um jeito, assim, de um valor menor, às vezes você Exatamente. descontinua um Você tá trabalho dando muito pra certo. é. E isso aí foi no dia a dia, eu Aham. estudando e tal, não sei o quê. Ah, interessante. Agora eu vou voltar para a parte empreendedora, assim, e agora eu acho que é uma forma de falar mais para quem está assistindo e tentar conversar mais com as pessoas que estão naquela parte da vida empreendedora, assim, já no vale da morte. O cara tá no limite ali, fala: "Cara, não sei para onde eu vou, não sei o que que eu faço". De Com a sua experiência, o que você falaria rapidamente para essa Claro. pessoa? Assim Eu vou falar o que que eu falaria e depois eu vou explicar o porquê. aham, Eu falaria: "Cara, não desiste, porque quando tu quer uma coisa e você quer muito, se você insistir, uma hora vai dar certo". Por que eu falo isso? Eh, eu tenho um fascínio em estudar e ler, ver filme, ler livros sobre histórias, de grandes marcas, de sucesso, de empreendedores, ou até figuras públicas, tipo banda, músico, enfim. E como que os caras chegaram lá e o que que fez com que eles chegassem lá, o porquê, qual que é o grande e, cara, cada um tem uma história, e a única coisa que eu pude observar de comum entre todas elas é que as pessoas são obcecadas pelo objetivo, e elas só param quando na real, elas nunca param, né, uhum, mas assim, elas vão e vão e vão e não importa, e aparece as coisas na frente e tira da frente e vai, e vai, e vai. Então assim, aquela obsessão, aquela fome, sacou? Que quanto mais porrada tu toma, mais forte tu fica. Então, assim, cara, é não desistir, velho. É não desistir nunca uhum. e saber muito bem para onde você tá indo, também é importante, né. Sim, Você tem que ter um objetivo bem claro e bem definido dentro de você. Então, acho que é isso, cara, não tem muito mistério, assim, sacou. O uhum. resto é tudo cagação de regra, o que as pessoas inventam para poder ganhar dinheiro em cima de ser humanos de cabeça fraca, que Uhum. precisam de outras pessoas falando o que que eles têm que fazer, quando na verdade é muito simples. Você tem que só insistir, 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 mas sempre sabendo para onde você está indo. Entendi, beleza. Eh, então, assim, a gente tá já quase acabando e Que milagre. é, aqui agora vamos fechar a segunda parte. E, bom, é isso. Depois eu tô de Antes férias, né, vou ficar umas 2 semanas sem gravar podcast, aí vai ser só com vocês aí. não, beleza. A gente vai ter que fazer agora um roteirão de 1 hora, mais para frente. E, bom, mais alguma mensagem, assim, que você gostaria de deixar? Que a gente falou para a galera mais que tá naquela pressão, mas uma mensagem geral para todo mundo que está nessa vida empreendedora, seja na parte criativa ou não, né, ou assim, o que você gostaria de deixar aqui para gente? Cara, eu queria falar que empreender não é pra todo mundo e tá tudo certo, porque se fosse pra todo mundo, não ia existir nenhuma empresa, Hum, porque ia ter muito cacique pra pouca tribo. E o fato da pessoa não querer empreender não é problema nenhum, sacou? Tem várias maneiras de empreender. Você pode empreender sendo colaborador, o que tu tem que ter é a mentalidade, sabe? Inclusive, esses colaboradores com mentalidade de empreendedor é a melhor, eh, equipe que tu pode formar, porque são muitos donos ao mesmo tempo, você cria uma equipe extremamente poderosa. E para quem tá afim, não é fácil, é extremamente difícil. E se você não tá disposto a sangrar e dormir no barulho, nem começa, porque o que passa
É porque a maioria das pessoas elas veem só o final da trajetória, não sabe o processo. E outra coisa importante, você tem que se apaixonar pelo processo, mano. Porque se você não se apaixonar pelo processo, você não aguenta nem 2 meses, sacou? Uhum. E é igual o processo de um atleta olímpico, por exemplo. Cara, são 4 anos de, de inferno para você, Sim. em 10 segundos, correr atrás de uma medalha que pode ser que você não ganhe de novo tem que passar por mais 4 anos de inferno e o teu objetivo é aquela medalha e, cara, isso é muito E que tem mais 10 ali do teu lado querendo querendo a fazer. mesma coisa que você, É. entendeu? Então, se o cara ali deu 110 e você não der 111%, você não vai ganhar dele. Então, é assim, cara, a vida é assim, a vida não é fácil, E aí né? volta tudo de E novo, volta né? tudo de novo, e Não não desiste, desiste. Aham. e vai até conseguir. Bom, é isso. A mensagem tá dada. Faça sua parte aí e depois comenta aqui o que que vocês acharam do nosso papo. Se você tem alguma história empreendedora e também acho que é muito importante comentar, compartilhar, espalhar a sua história, seja onde for, que sempre vai ter alguém que vai precisar também ouvir a sua história. Aqui a gente já está fazendo a história da Idelab, a história do Daniel, mas você também pode fazer a sua. Então, se você não viu a primeira parte do vídeo, veja agora. Fecha o vídeo aqui, vai lá ver a primeira parte, vai ver outros vídeos também do canal. E é isso, gente. Até a próxima e fica aqui com a gente. Valeu! Valeu!